Veja no ICL Notícias, segunda edição. Na aba do papai, Eduardo Bolsonaro quis garantia de Jair de que não seria preso ao voltar para o Brasil. Batalha de todos. Sim, anistia para golpistas. Lula diz que missão de impedir a anistia para golpistas também é do povo. Porque o Congresso, vocês sabem que não é um Congresso eleito pela periferia. Chilique do pastor. Nós vamos influenciar, sim! Depois de atacar democracia, Malafaia teme ser preso e diz que ato seria covardia. Obrigado, meu presidente. Deus te abençoe. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar e nós já estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, também Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde para você que nos ouve pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Aqui... Ainda estamos aqui depois desse julgamento, essa primeira semana, gente. Tem muito ainda pela frente. Chico Sá e Juliano Medeiros, boa tarde. Boa tarde, o melhor vem por aí, né? Embora haja esse barulho todo, não é, com uma conspiração como nunca se viu em torno da tal da anistia. É um momento preocupante nesse sentido, porque quem está envolvido nisso agora é o governador do principal estado do país, o Tarcísio de Freitas, virou a bandeira dele, né, anistiar a bandidagem golpista toda. Então é para ficar ali, como dizem os meus amigos escoteiros, sempre alerta. Sempre alerta, é isso aí, Chico Sá, porque de fato agora acho que ele escolheu, pelo menos momentaneamente, em qual das canoas ele quer pisar nesse momento, qual que ele acha que é mais vantajosa, qual que vai dar os votos que ele precisa para 2026, Juliano? Pois é, quando todo mundo esperava que a gente estaria de olho no Supremo Tribunal Federal e nas decisões que vão ser proferidas nos próximos dias, o Brasil está de olho no Congresso Nacional, porque não é nem às escuras, durante a madrugada, naquelas votações semi-secretas que o Congresso tem feito ultimamente, como foi, por exemplo, no caso da revogação do decreto do presidente Lula sobre o IOF. Agora é a luz do dia, eles estão conspirando à luz do dia para intervir sobre a decisão de um outro poder para poder livrar a canalha bolsonarista muito grave que está acontecendo. É grave, Juliano, e a gente vai passar ponto a ponto por alguns detalhes dessa história, articulações políticas ali no Congresso, e você, mais que ninguém, pode trazer análises muito certeiras a respeito disso, mas acho que a gente pode começar também, Chico, trazendo a fala do presidente Lula. Ele também está bastante alerta a tudo isso que está acontecendo e falou sobre esse risco do Congresso aprovar uma anistia dos condenados, né, na trama golpista. Então, essa declaração está acontecendo em meio à pressão. O presidente Lula se posiciona a respeito disso. Vamos ver o que ele disse hoje durante um evento com comunicadores e ativistas lá em Minas Gerais. Vamos assistir. Para a gente poder defender a democracia. Nós estamos vendo agora os falsos patriotas nos Estados Unidos pedindo intervenção do presidente Trump no Brasil. Nós estamos vendo. Os caras que fizeram campanha embrulhados na bandeira nacional, dizendo que eram patriotas, agora estão embrulhados na bandeira americana, pedindo para o Trump intervir no Brasil. É isso, querido. Agora, é outra coisa que nós temos que saber. Se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. É importante ter certeza, porque o Congresso, vocês sabem que não é um Congresso eleito pela periferia. O Congresso tem ajudado o governo aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema-direita tem muita força ainda. Então é uma batalha que tem que ser feita também pelo povo. É importante porque ele diz, né, e reforça isso, ainda tem muita força a extrema-direita, apesar de que,
eu acho que vale a pena trazer uma análise da Heloísa Vilela, que ela fez hoje no N1. No começo, essa mesma extrema-direita, esse grupo estava falando numa anistia ampla e restrita. Sim. Agora, esse projeto já está enfraquecido e é por isso que está se falando de uma outra maneira de anistia. Então, achei interessante essa leitura da Elo também. Quer dizer, eles têm a consciência de que não dá para ir muito além disso. Mas ainda assim é uma mudança de qualidade se a gente pensar nas coisas que a gente estava debatendo aqui 2 meses atrás, quando a anistia parecia praticamente impossível. O que mudou de lá para cá? Né? Mesmo num contexto em que o governo Lula está fortalecido pelo enfrentamento contra o Trump, fortalecido pela luta em torno da aprovação do imposto de renda, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, o que mudou de lá para cá? Né? Mudou primeiro que o Tarcísio de Freitas entrou em campo, mudou porque a direita percebeu que estava caminhando para uma crise de grandes proporções, porque na cabeça deles, pessoal, tem que entender o seguinte: se o Bolsonaro estiver preso, o que fica do lado de fora é o Flávio, é o Carlos, é o Jair Renan, é o Eduardo nos Estados Unidos e 15% dos votos soltos. Então, o que o Tarcísio está fazendo? Eu preciso operar, atrair um pedaço do Centrão para minha candidatura, deixar o Bolsonaro solto para que ele controle, né, essa massa de gente completamente descontrolada que forma o bolsonarismo, mas sem direitos políticos. Então o que está se tramando nesse momento é anistia para os crimes, para acusação de organização criminosa, golpe de Estado, atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, mas mantém o Bolsonaro inelegível por conta daquela decisão que já foi tomada lá atrás pelo TSE. Com isso, o Bolsonaro sobe no palanque do Tarcísio, mas não pode ser candidato. Mundo perfeito para o Centrão e para o Tarcísio, que podem ter, ao mesmo tempo, os votos do bolsonarismo radical e os votos do Centrão, dos setores da direita mais tradicional. Este é o sonho de consumo e é isso que está sendo operado neste exato momento pela aliança Tarcísio de Freitas, bolsonaristas, União Brasil e PP, que nunca se afastaram totalmente do Bolsonaro. Basta ver quem é o presidente do PP, Ciro Nogueira, um dos principais nomes da campanha de Bolsonaro em 2022. Só para trazer, Chico, um pouco dos posicionamentos dos presidentes das duas casas, e aí vou passar a palavra para você também. Boa. Então, a gente teve essa fala do presidente Lula completamente alerta para o que está acontecendo no Congresso Nacional. Teve um almoço ontem também no Palácio da Alvorada. E aí o Lula pediu diretamente para o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, um empenho para barrar a proposta de anistia. Falando no Alcolumbre, ele também já falou publicamente de uma espécie de anistia light, um projeto alternativo, né, que seria essa pena reduzida, que aí vários condenados poderiam progredir para um regime ou semiaberto ou aberto para cumprir a pena. Só que o Sóstenes Cavalcante não aceita esse projeto de jeito nenhum, porque não contempla o Bolsonaro. Importante isso. Na outra casa, o presidente da Câmara, o Hugo Mota, ele tem conversado muito, como a gente está falando aqui, com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e falou publicamente sobre isso, bem naquele modo, não estou afirmando nada e não estou também fechado com ninguém. Ele diz o seguinte, o presidente da Câmara dos Deputados, abre aspas, o governador é um querido amigo, é do nosso partido, nós temos dialogado sempre. Ele tem um interesse que se paute a anistia, isso é público, mas estamos ouvindo a todos, aqueles que têm interesse e também os que não têm, fecha aspas, é o que diz o famoso sabonetão, né? Isso aí. Sabonetão de patos. Pelo amor de Deus. Mas a análise do Juliano foi perfeita, o cálculo político do Tarcísio é nessa linha de a barca pegar esses votos todos, essa baciada de votos que o Bolsonaro ainda tem, e ele percebeu, não porque ele seja um político inteligente, mas por conta de pesquisas, levantamentos feitos pelo partido dele, pelo Palácio dos Bandeirantes, mostraram que aquela posição meia boca em relação a Eduardo Bolsonaro, a turma mais barra pesada, estava fazendo ele virar uma espécie de Dória ali no arraial bolsonarista. Aí o cálculo político, ele radicaliza. É isso. Vai para o golpe aberto ali em Brasília, passa o segundo dia já em Brasília, largou o estado de São Paulo, que é um estado que cheio de problemas,
Inclusive problemas graves como a infiltração do PCC em todo o poder de São Paulo, inclusive no mercado financeiro, mas ele larga tudo e vai tentar salvar o Bolsonaro, não porque ele queira o bem de Bolsonaro, ele quer o Bolsonaro, como você bem falou, longe das urnas, muito longe das urnas, mas ele herdando esse capital de votos da extrema-direita mais radicalizada. Né? Agora é muito preocupante que a última fronteira da luta contra a anistia seja o Davi Alcolumbre. Então é importante que o presidente Lula fala. Quer dizer, é preciso que todos estejamos atentos. Todos significa, não é só a base do governo na Câmara, no Senado. Também a gente, você que está me ouvindo aí, dia 7 de setembro, o dia que vai ter manifestação bolsonarista, também tem manifestação da esquerda, da centro-esquerda, dos democratas sendo convocada. Encontre na sua cidade onde é que vai ser a manifestação. Se mobilize, se movimente. Não dá para esperar que o Davi Alcolumbre proteja o governo. Sabe por quê? Porque cada vez que o Davi Alcolumbre faz um favor para o governo, isso tem um preço. Entrega-se um ministério, avança a exploração de petróleo na foz do Amazonas, com graves consequências socioambientais, aumenta o peso do Davi Alcolumbre na indicação de desembargador, gente no TRE, gente nos TSS. Ou seja, é bom para o Brasil que a nossa democracia tenha como guardião Davi Alcolumbre, não me parece que seja muito razoável. Então, é importante o alerta que o presidente Lula está fazendo. Vamos todos ficar atentos. E aconteceu uma coisa importante ontem. Os editoriais dos 3 maiores jornais do país, em uníssono, condenando a mobilização, a manobra, melhor dizendo, né, Chico? A manobra para viabilizar a anistia enquanto está acontecendo o julgamento. Não tem ninguém condenado ainda e já estão debatendo um projeto de anistia. Até o Estadão, o Globo, a Folha de São Paulo tiveram que fazer editoriais dizendo que isso era um absurdo e que isso era uma interferência clara e inaceitável de um poder sobre o outro. Então, a situação não é fácil, vamos ficar atentos. O Hugo Mota convocou sessão virtual, semipresencial na semana que vem. Da última vez que teve sessão semipresencial, sabe o que aconteceu? Revogaram o decreto do presidente Lula sobre o IOF. Então não vamos acreditar que porque a Câmara vai estar esvaziada, eles não podem aprovar a anistia. Se eles se acertarem essa semana, o Hugo Mota aprova a anistia na Câmara, resolve o problema dele, porque ele é parte da base dele é bolsonarista, e joga o pepino para o Senado Federal. E semana que vem é um termômetro muito importante, porque o Supremo Tribunal Federal vai estar na parte dos votos e, eventualmente, pode até já entrar na dosimetria de pena. Então, eles vão ficar ainda mais inflamados, né? Chico Sá vai ter passado o 7 de setembro no domingo, tem tudo isso acontecendo. Exatamente. Eu até acho que foi algum cálculo político do Alexandre de Moraes, que não é louco, tem que ter esse tipo de cálculo também, de esvaziar um pouco o 7 de setembro da extrema-direita ao não dar o seu voto já agora nessa semana. Que poderia ter apertado ali 1 hora a mais, 1 hora a menos e já ter saído o seu voto. Só vai sair depois do 7 de setembro. Eu creio que tenha sido uma estratégia inteligente de não inflar mais ainda essa rebelião golpista que está no ar, puxada pelo governo do Estado de São Paulo. Eu acredito que tenha sido muito isso, mas olha, se o campo da democracia não se mobilizar, vai ser engolido. E olha que é uma hora, pensando do ponto de vista que até a grande mídia, a mídia hereditária, a mídia dos barões da indústria, do comércio e etc., não admitem essa esculhambação. Para ver como é grave. Estadão, Folha, Globo, opa, sacanagem tem limite. Essa anistia dessa forma é mais um golpe pesado. Então tem essa vantagem que o campo democrático parece que faz uma espécie de frente ampla nesse momento para não deixar se consolidar a tal da anistia. Mas é um perigo. Eu acho que o Davi Alcolumbre coloca para votar virtual ali, chama no virtual e liquida a fatura numa madrugada dessas. Se brincar com o Eduardo Bolsonaro votando. Votando, recebendo... Para essa ele vai aparecer, né, Chico? Recebendo emendas e recebendo o salário de todo mundo do gabinete dele, como tem sido. Então, o nível de esculhambação no momento é esse. Se a gente não alerta, se a gente não vai para a briga nesse momento, adeus.
Eu acho que um ponto importante que vocês dois tocaram de alguma maneira, mas principalmente o Juliano chamando a atenção para as ruas, né? Como é que isso pode influenciar, com certeza, também na derrubada da anistia, é que qualquer pesquisa que você pega a respeito de anistia dá uma rejeição de 55% a 60%. Então, não é do interesse da população e acho que isso tem que estar muito claro também para essa parcela, a parcela do motim, né? Da rebelião, como você está chamando a atenção. Chico, só para trazer mais uma informação, você falou ali do desembarque do União, né, e também do PP, do governo, para apoiar esse projeto da anistia do Jair Bolsonaro e toda essa companhia, pelo menos agora não é mais fogo amigo, agora está claro, né, o posicionamento deles. Teve esse almoço com o presidente Lula, que eu comentei, e estavam também ministros indicados pela União Brasil. Então, Celso Sabino, do Turismo, o Frederico Siqueira, das Comunicações, e o Valdez Góes, que é do PDT, né, mas ele também estava ali, o ministro do Desenvolvimento Regional. E aí o governo justificou que, na verdade, esse encontro já estava marcado, que não foi uma reunião para discutir esse desembarque e tal, mas fato é que tinham muitos ministros ali do partido e tem o outro ministro do Centrão, que é o André Fufuca, filiado ao PP. Né? Então, isso também é importante, o tom que está se dando a isso dentro do governo depois que eles resolveram desembarcar mesmo. O que está acontecendo, na verdade, é que o Centrão está percebendo algo que a gente aqui no ICL falou já muitas vezes, não tem espaço para a terceira via. Ou você vai estar com Lula em 2026, com a democracia, com os direitos sociais, com a retomada dos programas que foram desmontados no governo anterior, uma política ambiental consequente. Lembra que a gente tem críticas ao governo, não é um governo perfeito, não, tem seus problemas, tem suas dificuldades, tem seus erros. Ou você vai estar com Bolsonaro e vai ter que ir atrás, né, do sentimento que existe na sociedade de preconceito, crítica, né, de oposição ao governo, que todas as pesquisas mostram, coloca qualquer um no segundo turno. 36% das pessoas no Brasil acham que o país merece ser taxado pelo Trump. Todas as pesquisas mostram que entre 33% e 36% das pessoas acham que o país tem que ser taxado pelos Estados Unidos. Sim. Então, não tem espaço para o Centrão. Então, assim, Eduardo Leite, Zema, Eduardo Leite já existiu, Ratinho Júnior, ou seja, quem quer que seja o ungido, e quem está mais perto disso é o Tarcísio, de ser o candidato da extrema-direita, vai ter que cair para um lado, e os partidos do Centrão sabem disso e estão caindo para o lado que, obviamente, é o lado que eles sempre tiveram mais próximos, que é o lado da direita, né, da extrema-direita nesse caso. Então, não tem espaço, acabou essa história de Centrão, acabou. Centrão quer dizer, Centrão eleitoral, Centrão não tem força eleitoral para ter um candidato a presidente do Brasil, não tem quadro, não tem força, não tem nome, não tem voto. Vai ser, de novo, democracia contra retrocesso, Lula contra um bolsonarista, e o Centrão percebeu isso, né, e está fazendo a sua escolha, e vamos embora. Ganhamos a eleição em 22 sem União Brasil, sem o PP, estavam no palanque do Bolsonaro, Lira com uma camisa Bolsonaro 22, entendeu? Então, assim, não tem conversa, e nós vamos ter que ter habilidade para encontrar as contradições dentro de cada um desses partidos, porque vai ter gente do PMDB apoiando o presidente Lula, vai ter gente do PSD apoiando o presidente Lula e gente apoiando o Bolsonaro. Tem que agir nessas brechas para tentar, de alguma forma, impedir um blocamento, um grande blocamento das forças partidárias contra o presidente Lula no ano que vem. E no fim Perfeito, perfeito. Agora, é uma loucura, né? É surreal essa participação desse povo todo, porque a gente vê ali, você cita 3, 4 ministros, não é pouca gente. Não é. Você pega um órgão como a Codevasf, por exemplo, Companhia de Desenvolvimento do São Francisco, tá cheio de gente do Arthur Lira, do PP, do União Brasil. É uma corja sem limite, nomeada ali. 1 milhão de familiares nomeados por toda a direita brasileira dentro do governo Lula. O que essa gente dá? Não dá 0 voto no Congresso. O que traz é anistia, é golpe, é esse povo. Eu acho que falta... O Lula até ensaiou há cerca de um mês um discurso mais duro com essa gente. Eu não sei se o cálculo dele, ele acha que essa gente pode retornar de acordo com as pesquisas eleitorais, e essa parte
da direita pode retornar para a candidatura dele, mas está na hora de falar mais duro com esse povo que fica comendo dentro do governo, votando contra e gritando pela anistia do Bolsonaro. É uma safadeza, né? Votando contra, votando pela anistia de Bolsonaro e atrasando projetos que são de interesse da população, né? E mamando em emenda, né? São orçamentos, não são orçamentos pequenos, tá? Nós estamos falando do Ministério da Integração Nacional, Sim. Embora o ministro seja do PDT, é da cota pessoal do Davi Alcolumbre. Nós estamos falando do Ministério de Comunicações, que é quem libera a concessão de rádio, televisão, quem regulamenta toda a parte das telecomunicações no Brasil. É coisa pesada, tá? Sim. Esportes é um pouquinho menor, turismo é um pouquinho menor, mas ainda assim são ministérios que têm uma certa infraestrutura. Então, assim, não é exatamente coisa pequena, tá? E eu acho que o presidente Lula não tem nenhuma ilusão de que, mantendo esses ministros, vai ter o voto desses partidos na Câmara. Mas acho que é um pagamento, entre aspas, que ele faz para o Davi Alcolumbre no Senado. A Câmara está perdida. Eu acho que na cabeça do Lula ele tem consciência de que na Câmara não se recupera mais uma maioria importante. E também, como disse o presidente, os principais projetos já foram aprovados, falta só o imposto de renda. Agora, o Senado, de fato, é a trincheira que sobrou. E eu acho que esse é o cálculo que o governo está fazendo hoje. Mantém ministros que, do ponto de vista dos votos na Câmara, não interferem em nada, não ajudam o governo em nada, mas mantém o compromisso do Davi Alcolumbre. Essa me parece ser a leitura que o governo faz nesse momento. E essa questão do imposto de renda, eu acho que também o governo aposta que muitos parlamentares vão votar porque estão de olho na eleição de 2026, né? Importante para a base de cada um deles. Agora, eu também queria trazer um outro assunto aqui, que tem tudo a ver com o julgamento do Bolsonaro, na verdade, mas é um personagem paralelo dessa história, que é uma espécie de porta-voz do bolsonarismo já há algum tempo, o Malafaia, porque teve esses primeiros dias de julgamento e tal, e aí o Malafaia foi chamar de covardes os pastores que ficaram em silêncio sobre o confronto dele com o Supremo Tribunal Federal. Ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e ele disse que a prisão, né, seria um ato de covardia, a sua prisão seria um ato de covardia, de pura perseguição política e religiosa também. E aí ele foi questionado, lógico, por aqueles palavrões que vazaram, né, nos áudios em comunicação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, falando sobre Eduardo, sobre Flávio, falando sobre o clã Bolsonaro. E aí o Malafaia disse que ele não é um Superman evangélico e que ele não pensa também em concorrer à presidência. E respirem fundo. Ele também disse, olha só, essa informação é importante, tá? O Malafaia disse que já financiou atos bolsonaristas com dinheiro da sua editora, que é a Central Gospel. Isso quer dizer, então, que ele financiou atos golpistas. Que, aliás, deve muito ao fisco, né? Deve ao governo também, acho que pelo último cálculo, algo em torno de 17 milhões. E ele pode ficar tranquilo, perseguição religiosa não é porque ele não é religioso mais nessa altura. Ele virou um agente político do golpe. Religioso está pregando, falando de Deus e religião, da sua crença na sua igreja. Aí é outra coisa. Ele vive com o Tarcísio, com o Bolsonaro, ele vive fazendo conspirações políticas. Não tem nada a ver com religião. Eu não sei porque esse medo todo, quer dizer, se ele está tranquilo, né? Não vai acontecer nada com ele. Agora, será que tem alguma conversa, para além dos palavrões, que comprova ele financiando atos golpistas? Exato. Que atos? Está guardado ali, né? Será que tem alguma coisa que comprove que ele teve alguma coisa a ver com os bloqueios nas rodovias que instauraram o caos no Brasil depois do segundo turno, naquela semana que seguiu o segundo turno? Eu estava já começando a aproveitar minhas férias pós-eleitorais, tive que voltar correndo porque o país estava em chamas. Não tem mais como tirar férias. Nunca mais. Nunca mais. Ou será que tinha alguma coisa a ver com o 12 de dezembro, né, Chico? A gente esquece muito, mas foi também outro caos em Brasília. Dia da diplomação do presidente Lula, quando foram queimados carros, ônibus. Foi uma noite incendiária. Uma noite incendiária. Ou seja, se ele não tem nada a ver com esses atos, que são atos criminosos, né? Se o que ele tem são xingamentos, ninguém é preso por xingar ninguém do Brasil, pessoal. Isso não existe, tá? Se alguém fosse preso, o Nicolas já estava na cadeia há muito tempo. Tá? Então não tem essa conversa de que é perseguição política. Os caras passam o dia inteiro xingando um monte de gente, inventando um monte de barbaridade, um monte de mentira, chamando o presidente da República das coisas mais absurdas. Ninguém é preso no Brasil por causa disso.
Então, se ele só ficou falando palavrão e bobagem em cima do carro do som, ele não vai ser preso por causa disso. Agora, como disse a Gabi, se usou dinheiro da editora, da igreja, né, para financiar ações golpistas, mobilizações golpistas, levou alimento para os quartéis, para manter a pressão nos quartéis em cima dos militares. Aí complica. É isso que a justiça está avaliando, e é óbvio que tem que avaliar, porque o Malafaia é hoje um dos principais protagonistas do campo bolsonarista. Então, assim como está investigando o Malafaia, está investigando certamente empresários do agronegócio que financiaram os acampamentos, está investigando generais, ou seja, se aparecer alguma coisa, apareceu. Se não aparecer, o Malafaia pode dormir tranquilo, porque nada com ele acontecerá. Só lembrando que ele está sendo investigado, né, naquele inquérito que diz respeito à participação nos crimes de coação. Exato. No curso do processo do golpe. Obstrução de justiça. Exatamente. Porque ficou ele, o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, cada um à sua maneira, tentando atrapalhar ao máximo esse processo agora que está sendo julgado. Né? Então, agora, muita gente aqui no chat está dizendo, não, mas se aprovar a anistia, o Supremo barra. Sim, os ventos do Supremo indicam isso, que haverá uma reação que não deixará passar, porque é inconstitucional. Não casa, não namora com o que tem dentro da Constituição do Brasil. Tem prerrogativas já sobre isso. Mas é um desgaste político, é mais um desgaste, é um embate que é ruim para o país, é ruim para todo mundo. Mas óbvio que o Supremo não vai deixar barato essa história. E unifica o campo deles, né, Chico? Porque cria um álibi para que eles se entendam. Enquanto eles estavam brigando, estavam até agora brigando, se matando nas redes sociais, bolsonarismo com 3, 4 candidatos, e de repente se unificam para fazer algo que é muito próximo de uma piada de mau gosto com o Supremo Tribunal Federal, mas cria um movimento sinérgico onde eles se encontram e preparam a sua chapa para o ano que vem. Não é bom para o país isso, que a Câmara dos Deputados fique refém desse tipo de manobra. Né? Manobra canalha. Né? E como disse o Orlando Silva numa entrevista ontem, junto com o líder do PT, o Lindbergh Farias, uma coisa que beira uma molecagem. Né? Então, beleza, enquanto o Supremo está votando uma coisa importante, com provas, mobilizando milhões de pessoas em todo o país, a gente vai aqui fazer uma traquinagem, né? Vamos aqui aprovar. Vamos aprontar com os caras. Vamos aprontar com os caras, mostrar que não é assim. Pô. É aí que eles têm a reação que eu não esperava, fiquei muito surpreso, pelo lado bom de ficar surpreso em algum momento com a grande mídia e tal, essa reação dos editoriais de Folha, Estadão, Globo, que são textos ali, são manifestos importantes que se somam à esquerda nessa luta contra a anistia nesse momento. Eu acho até interessante de ressaltar aqui que nesse meio tempo do julgamento, enquanto essa questão da anistia estava correndo, quem demonstrou que está bastante chateado com a história, já que a gente estava falando dessa investigação, né, é o Paulo Figueiredo, que também está envolvido nessa história, tanto o Jair quanto o Eduardo, eles já foram indiciados por conta disso, mas o Paulo Figueiredo está bastante chateado porque as defesas ali dos réus usaram argumentos que, assim, desmontam completamente essa teoria, tanto dele quanto do Eduardo, que estão lá fora dizendo que é uma farsa, né, enfim, judicial, que existe uma ditadura, que não está tendo direito ao devido processo legal. Então, tudo isso cai por terra à medida que, enfim, o julgamento decorre na maior tranquilidade do mundo. Os advogados não só apresentando ali os seus argumentos, mas também, muitas vezes, solidarizando com os ministros do Supremo. Né, teve um advogado que, antes de começar a sustentação oral, solidarizou com Alexandre de Moraes, enfim, com os demais ministros. Então, tudo isso está sendo colocado, sem contar o próprio Jair Bolsonaro, que fez piadinha lá no passado, pediu desculpas para Alexandre de Moraes e chamou Alexandre de Moraes para ser vice dele. Exatamente. E Gabi, pode observar, eu fiquei atento à fala de todos os advogados de defesa, não há uma linha sobre ditadura de toga. Até mesmo os que fizeram críticas mais duras à condução do processo, críticas técnicas ali, algumas outras políticas, mas ninguém fez couro, ou seja, os seus próprios advogados não se alinharam nessa história de dizer que tem ditadura da toga, que o Brasil não é democrático. Ninguém arriscou
a própria pele com esse discursinho do Bolsonaro. Mas realmente não fez efeito, o julgamento segue no rito ali, seu rito democrático, com um amplo direito de defesa, e hoje sai um dado que é mais arrasador ainda para quem queria destruir a economia do Brasil, como o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, que é que a balança comercial do Brasil teve superávit de 6,1 bilhões e com acréscimo nas exportações de quase 4%. Imagina o quanto não deveria crescer se tivesse tudo na normalidade, se não tivéssemos essa praga que tanto faz mal ao Brasil, chamada bolsonarismo. Teria crescido muito mais, mas não abalou, as medidas do Trump não abalaram a economia brasileira. Muito bom. Ontem eu acompanhei aqui parte da nossa cobertura de CL e teve um momento que vocês estavam comentando e a tarja era ótima, era o salve-se quem puder, né? Porque foi um salve-se quem puder ontem, né? Literalmente. Nossa. Né? Cada um dizendo, não, mas tentou demover o presidente do quê? Do golpe, pô. Então ali já foi, o advogado do Paulo Figueiredo, né? Do Paulo Figueiredo, não, do Sérgio... Paulo Sérgio, né? O Andrew Farias. Isso, Andrew Farias. Então ali teve de tudo, gente, foi muito bom. A Carmen Lúcia foi a craque da rodada. A Carmen Lúcia... Com certeza. Muito boa. Então vamos fazer a nossa... Vamos fazer o nosso break, porque hoje ainda temos uma agenda agora indo para São Caetano do Sul, conversar com a turma lá sobre crise climática e COP30. Você está mergulhando nessa área aí da... Vamos, importantíssimo. Apocalipse ambiental. Eu vou começar a ICL a fazer um curso sobre isso, o apocalipse climático. Muito bom, muito bom. Importante. Bem, Rodrigão. Rodrigo Viana chegando aqui para fazer a nossa substituição de craques. Bora. Se aproxime. Chega mais. Um dia um pouquinho mais calmo do ponto de vista jurídico, mas na política pegando fogo, né? Essa articulação pela anistia, né? Enfim. Que eu até estava conversando, Chico, Gabi, que o Castro Rocha sempre fala pra gente da importância da disputa das palavras, né? Será que a gente deveria chamar de anistia isso? Porque chamar de anistia dá uma conotação quase positiva. A gente deveria chamar de o projeto da impunidade, ou a conspiração da impunidade. Algo assim. Porque o que eles querem aprovar é isso, um projeto da impunidade. A anistia é outra coisa, né? E ainda nem acabou o julgamento, gente. Eu nunca vi uma anistia prévia, né? Anistia prévia, anistia light, um negócio... Que loucura, os caras querem anistiar o que não foi condenado ainda, ele parte do pressuposto que o cara é culpado e não é pouco. Exato. Não, anistia... Espera passar 5 anos, 10 anos e fala, pô, agora o clima político mudou no Brasil, será que não dá para rever as penas, né? Aí a gente pode estudar. A anistia foi feita em 79, olha quanto tempo depois do golpe de 64, só esperar 1,5 décadas para começar a falar em anistia. E as consequências que a gente teve por conta disso. Exato, né? Foi uma anistia horrível, porque deixou impunes torturadores, assassinos, Ustra, que depois foi o pai espiritual do Bolsonaro. O Ustra é o pai espiritual do Bolsonaro. Agora nós vamos anistiar também o Bolsonaro? Não dá, né? Na verdade é um grande jogo de cena do Tarcísio para se cacifar, para ficar com os votos do bolsonarismo. Ele nem faz tanta questão que o Bolsonaro seja anistiado. Ele quer que pareça que ele se esforçou para isso, né? Sim. É importante para o Tarcísio. O importante é isso, é só para garantir os votos mesmo, daqueles 30%, né? Exatamente. Que sempre aparecem nas pesquisas. Exatamente. Mas, Rodrigo, a gente vai voltar a falar sobre isso com também. Com certeza, é o grande tema, né? Claro, a gente não tem como não falar a respeito disso. Semana que vem já vai ser retomado no dia 9, a ação penal. Mas eu quero lembrar aqui que a gente vai ter o Despertar, né? 2025, que está chegando. Vai ser mais ou menos ali no meio da decisão do Supremo Tribunal Federal, então importante. E a gente vai ter uma virada de lote dos ingressos, então por isso que é importante... você garantir o seu nesse primeiro lote de vendas. Vai lá em ecl.com.br/despertar, dá para garantir o ingresso com 50% de desconto nessa fase. E a gente teve a confirmação de nomes bem importantes, já citamos vários aqui, tipo a Leida Guevara, a filha, né, claro, do Che Guevara, mas também ativista, médica. Tem o pastor Henrique Vieira, deputado, enfim, Margarete Menezes, a ministra, aliás, a ministra Marina Silva também vai estar, né? Vão estar diversos ministros. E hoje tivemos a confirmação da Daniela Lima também. Daniela Lima. Eduardo Moreira esteve lá no Você que está
Aí, no nosso com chat, saudade da Daniela Lima, grandiosa, extraordinária jornalista, correr lá no Desperta, que contaremos com ela no palco. Vai ser muito bom. Isso aí. O ano passado teve a Fátima Bernardes, né? Sim. Verdade. Esse ano vamos de Daniela Lima. Vamos de Daniela Lima, dia 19 e também dia 20 de setembro, no Espaço Vibra São Paulo, é onde vai acontecer o nosso encontro. Lógico que a gente vai estar lá também, né? Todo o nosso time, Eduardo Moreira, o pessoal Dani 1, Dani 2, enfim, do dia inteiro do Desperta, do Urgente, Todo mundo. todo o time do ICL vai estar lá. Pinheiro, Chico Pinheiro. todos os Chicos. Todos os Chico Chicos Sá, Chico estarão Pinheiro, lá. Chico Alves, né? Chico Alves, haja Chico. Chico Haja para todo lado. Chicos. A gente é muito bem servido de Chico, Isso. Chico aqui no ICL. Bom, muito bem. Então, recado dado, a gente vai voltar a falar, né, da trama golpista, do julgamento, que na semana que vem vai ser retomado do Núcleo 1. Algo que eu estava conversando até hoje, Rodrigo, com a doutora Damares Medina, né, advogada que a gente costuma ouvir com bastante frequência aqui no ICL, a nossa parceira, era sobre a possibilidade da dosimetria de pena ser anunciada também já na semana que vem, que a gente Já vai na ter a terça-feira. votação. E ela também, assim como o Cacai já tinha falado sobre isso com a gente, ela também diz, ela está projetando uma pena entre 30 e 35 anos para o Bolsonaro, no começo em regime fechado, e também diz que sim, já pode ser anunciada uma dosimetria antes do dia 12 até, essa projeção. O né? Xandão, quando der o voto na terça, tem a possibilidade, ele vai dar o voto, os argumentos, a trama toda, já dá os crimes de cada um e já sugere uma pena para cada um. Não quer dizer que o que ele sugerir seja o que vai ser, porque tem que fazer a média dos 5 ministros, né? Então pode ser... E tem o efeito Fux, que é muito aguardado, né? que é não só na questão do pedido de vista, que eu acho que isso está superado, mas na questão da dosimetria. O Fux, na verdade, ele é o autor intelectual dessa questão do bolsonarismo moderado. Estou lendo agora um livro muito bom chamado O Tribunal, do Luiz Weber. Tem mais um outro autor que estou esquecendo o nome agora. A Gabriela sempre vai me salvar aqui, vale a pena citar, porque o livro é incrível. Bastidor do Supremo como nunca se viu mesmo. Recondo. Tá? O Felipe. Racondo, Felipe. né? Recondo. O Felipe é advogado, jornalista, um grande cara. E eles contam nos bastidores, primeiro conta de que como esse julgamento agora, ele é um julgamento assim que é encarado como uma coisa muito institucional do Supremo. Se coloca muito na conta do Xandão, mas é muito uma resposta do Supremo aos ataques da pandemia, aos ataques frequentes, a esse festival de ataques que sofreu politicamente ao longo do tempo. E o Fux, desde o começo do governo Bolsonaro, ele tenta dar uma certa moderação ao governo Bolsonaro. Ah, não foi tão ruim assim. Não era o governo inteiro que era ruim. Né? Ele acredita que o Bolsonaro possa dar uma maneirada e tratar, inclusive, o Supremo com mais cordialidade e entrar num jogo institucional. E sempre os colegas dizendo, tá vendo? Voltou de novo. Então, são assim, bastidores muito interessantes. É tão bem apurado que você fica sabendo até em alguns momentos que o Fux estava virado por interlocutores. Isso em reuniões com o Bolsonaro, com políticos de Brasília. E quando falava no ouvido direito dele, que é o que tem ele usa uma tecnologia nova para ouvir. Quando está desligado, ele não escuta direito. Ele é surdo de um ouvido. Praticamente. E em alguns momentos os caras contam até o efeito desse ouvido. Como é que chama o livro, Chico? O Tribunal. O Tribunal, interessante. Cara, pega os bastidores inteiros da reuniões importantíssimas, vem até o 8 de janeiro, como o Lula chega a se enfeitiçar minimamente com uma GLO, consulta todo mundo lá e aí ele é alertado que pode ser uma roubada porque militar vai entrar em palácio e não vai saber quando vai sair. Ou talvez não saia nunca. Aí dizem que a Janja e o Flávio Dino tiveram um papel, né? Importantíssimo. A Janja lá no presencial, né? Em Araraquara. Exatamente, na hora que o Lula está nos telefonemas para Brasília,
e o Flávio Dino nas articulações de Brasília inteira. Mas a Rosa Weber, que a gente como ela era muito fria e muito técnica e não se metia na política, ela tinha medo das interpretações das falas dela, ela é muito importante no processo todo. Muito importante. Coisas que a gente nunca viu. E teve uma saída política, né? Quando deixou o última fala dela. O último trabalho dela. Mas, e tem umas cenas incríveis de como cada um viu o estrago lá, a quebradeira, né? Que a quebradeira foi... Até o ministro bolsonarista ficou um pouco sentido. O André Mendonça. Porque chegaram a quebrar coisas que remetiam à religião. Então, é um belo livro, assim. Ótimo. Importantíssimo para essa hora. Recomendo. Excelente, Chico. Falando em recomendação, a gente vai chamar o nosso convidado, eu só quero deixar uma recomendação muito rápida. Amanhã eu recomendo que vocês assistam Em Detalhes com o Luiz Costa Pinto, que é um excelente jornalista. Nossa, excelente. Muito bom. E ele lançou nessa semana Os Golpes do Bufão, que é um podcast que traz toda a linha histórica para a gente chegar até o 8 de janeiro e também não se restringe ao 8 de janeiro. Ele fala sobre como, na verdade, Jair Bolsonaro já deu outros golpes ao longo no Spotify já? processo. Sim, Já está nas plataformas no Spotify. E amanhã a gente traz lá no Em Detalhes, Em Detalhes um resumo. Muito bom, Luiz Acho que vale Costa muito Pinto. a pena para esse momento político, para a gente ter o entendimento muito bom. de todo o julgamento, porque é muito detalhe. Ele pega, ele condensa todas essas informações. É um eterno repórter. É o repórter que leva a queda do Collor com as confissões do Pedro Collor. Isso. E desde aquela época que ele não para de apurar. Ele exerceu outras funções. É uma máquina, né? Mas está em apuração permanente, em regime de apuração permanente. Para nossa sorte. Falei com ele ontem, conversei com ele. Excelente. Por telefone. Excelente. Então fica a recomendação. Vamos seguir aqui falando sobre a anistia. A gente vai trazer nosso convidado aqui, o jornalista Felipe Pena. Vou dar boa noite para o Felipe. Seja muito bem-vindo, Felipe. Bem-vindo. Obrigado, Gabi. Obrigado, Rodrigo. Salve, Chico. Tudo bem? Salve, querido. Boa noite. Felipe, a gente falava agora há pouco, né, sobre essa rasteira, vamos dizer assim, que está sendo armada ali pelo Congresso Nacional, esse projeto da anistia, principalmente na parte da Câmara dos Deputados, né, enfim, depois que a União Brasil e o PP desembarcaram completamente do governo para apoiar essa pauta golpista e o Jair Bolsonaro, e no Senado a proposta do Davi Alcolumbre é uma espécie de anistia light, ainda a dificuldade de entender exatamente o que seria, né? Mas ele também tem minimizado essas chances de um perdão irrestrito ser votado. A questão é que do lado do Sóstenes Cavalcante ele não quer aceitar projeto nenhum que não contemple o Jair Bolsonaro. Então, um pouco a sua avaliação sobre esse momento político que a gente está vivendo. Olha, Gabi, eu acho tudo isso um grande teatro das marionetes, né? Cada um sendo conduzido por outro, mas é um grande teatro. O Tarcísio é uma marionete do Bolsonaro, o Sóstenes é uma marionete do Bolsonaro e de outras forças, e cada um vai tentando fazer pactos para tentar arregimentar do seu lado alguma vantagem política. O Tarcísio sabe que não pode ser presidente da República sem o apoio da extrema-direita, leia-se sem o apoio de Bolsonaro. Me parece muito claro, acho até que vocês já devem ter falado sobre isso, porque é tão óbvio, que o Tarcísio está entrando nessa, assim, de cabeça, para fazer esse teatrinho de, olha, vou aprovar a anistia, vou tentar aprovar a anistia, embora eu saiba que é inconstitucional e ela realmente não vai passar no Supremo, só para esse povo bolsonarista, só para eu ter o gado como meu eleitor e ser candidato a presidente. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro também faz jogo de cena, porque eu duvido muito que em algum momento ele apoie o Tarcísio para a presidência. O Bolsonaro é conhecido por não respeitar acordo político, o Bolsonaro é conhecido por deixar seus mortos na estrada, é aquele capitão que não resgata soldados. Vamos lembrar de Bibiano, de General Santa Cruz. O Bolsonaro não cumpre acordo e não resgata seus mortos no meio do caminho. Então, acho muito pouco provável que ele abra mão de ser candidato, e se não for candidato, ele vai colocar alguém que tem o sobrenome Bolsonaro. Então, tudo isso é um grande teatro. Eu vejo como um grande teatro, não sei se vocês concordam, mas me parece tão óbvio. A política é feita de símbolos. A política não é feita de dialética materialista, como a gente gosta de reagir aqui em nossos comentários racionais. E eu acho que a gente está assistindo são esses símbolos se movendo no tabuleiro.
né, uma simbologia de adesão do governador de São Paulo para tentar o apoio do gado a uma hipotética candidatura que eu nem sei se sai. Eu nem sei se sai porque eu duvido muito que o Bolsonaro faça esse gesto. Ele está tentando construir, né, Felipe, Chico, Gabi, todos que nos acompanham, ele está tentando, Tarcísio, construir as condições para eventualmente ser o candidato, e a condição necessária, mas não suficiente, esta, de convencer a família Bolsonaro de que ele é tão confiável, veja só, até o ponto de ir pessoalmente no Congresso e articular os votos para uma anistia que, aí eu queria só trazer aqui, a Gabi citou rapidamente o Davi Alcolumbre, na Câmara, o projeto bolsonarista na Câmara é anistia total, anistia ampla, geral, e que na verdade não é anistia, é um arrastão. É um arrastão, é isso aí. Que anistia. É um arrastão assim, que leva todas as leis embora e eles reinam. Exatamente, é o arrastão da impunidade, eu diria que na Câmara é o arrastão da impunidade. O projeto no Senado é um pouco diferente, eu acho que não dá nem para chamar de anistia. O que o Davi Alcolumbre está propondo, a partir de consultas com os ministros do Supremo, é propor uma mudança na lei para diminuir as penas. Exato. E, inclusive, resolver aquela questão daqueles 2 crimes que muitos juristas dizem que eles se misturam, né? Que são 5 crimes, 2 deles seriam o mesmo crime, que é o golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, se mexer nisso e se mexer nas penas, você diminui as penas dos já condenados lá da baderna do Rio de Janeiro e, por consequência, diminui um pouco as penas também dos chefões, mas não é anistia. Aí é redução de danos, redução de penas. É isso que está propondo o Alcolumbre. São variações realmente e é importante. Eu acho que no caso de você reduzir pena é muito diferente de você dizer não teve problema. Tudo bem, está liberado cometer. E, de qualquer maneira, é um acordão. É um acordão e é uma tentativa de fazer um acordão pelo alto, né, Chico? Total. Lembrando, né, Rodrigo, Sim. que essa lei, o legislador, quando colocou 2 crimes no lugar da Lei de Segurança Nacional, é porque ele já previa a gravidade do que estava acontecendo. Então, o que o Alcolumbre está fazendo é botar uma almofada nisso. Sim, né? sim. O que ele está fazendo é isso, é um travesseirinho ali para tentar compor alguma coisa. Mas também é algo que me surpreende, assim, não me surpreende, mas me deixa estupefato que na semana do julgamento mais importante da história a gente já esteja discutindo anistia. Que a anistia seja a pauta principal. Esse é o grande assunto. E isso é que é de uma gravidade gigantesca. Que no dia em que o país acerta suas contas contra um golpe de Estado, a anistia seja o agendamento público. Isso é um absurdo. Mas o Lula veio hoje a público para, pelo menos, o Tarcísio tem que pagar o preço político, porque ele está tentando ficar com o bônus político de fazer essa operação, que é, olha só, eu sou bolsonarista tão confiável que eu estou até brigando por anistia. Mas ele tem que pagar o preço, porque a anistia, quando você faz pesquisa aí, tem 60% pelo menos que dizem que são contra. Sim. Então, ele vai botar a cara, o Lula está tentando colar esse... Né, hoje ele falou lá em Minas, eu não sei se a gente vai mostrar ou se já mostrou. Já. Mostramos no começo. Já mostramos no começo. Então, o Lula falou, cobrou, né? Falou, temos que lutar contra isso. É uma maneira de botar o povão em alerta. Olha só o que estão costurando aí, né? Esse Congresso. Então, será que o Tarcísio quer ficar com esse peso? Ele não tem escolha, né? Mas ele faz, como o Felipe falou, ele fazendo teatro já está bom. O teatro já está bom. Não importa o resultado. Eu acho que no que vai ficar na cabeça do bolsonarista mais radicalizado, mais loucão, vai ser que o Tarcísio se esforçou, foi lá, tentou de todo jeito. Eu acho que ele cumpre ali uma missão que estava sendo cobrado. Ele estava sendo cobrado por entregar alguma coisa nesse sentido. E agora ele foi para Brasília, largou tudo aqui, largou o PCC na mão da Faria Lima e foi para Brasília. Aliás, é uma aposta. Ô Felipe, você apostaria que o Tarcísio vai, dessa vez, no 7 de setembro, domingo, na Avenida Paulista? Porque agora eu acho que sim. O cenário Tem que mudou ir, né? já, né? Vai, Tem que ir, né? Como eu disse no começo, Rodrigo, a política é feita de símbolos. Então ele vai para ter o símbolo de que está ali apoiando, para continuar esse teatro. Mas eu acho que o grande símbolo que vai ficar na cabeça do eleitor, talvez não fique agora, mas vai ser massacrado como mensagem na campanha, vai ser o boné do MAGA na cabeça do próprio Tarcísio. Vamos lembrar disso. Sim. Total. Esse boné do MAGA ninguém apaga mais, meus amigos, minhas amigas. Está lá. O Tarcísio colocou o boné dos Estados Unidos, colocou o boné do Trump, que é quem está tarifando o Brasil. Então, nessa guerra patriótica, é uma guerra semiótica que agora assume
o signo da pátria, então vira uma guerra patriótica. O Tarcísio está do outro lado, está do lado americano. E o símbolo, como a política vive de símbolos, isso vai ser muito explorado. Então, de novo, é mais uma dúvida se ele vai ser realmente candidato a presidente. Primeiro, eu acho que o capitão não vai dar essa missão para esse soldado. E segundo, que ele tem esses símbolos contra ele, e sabe disso. Tendo uma eleição para o governo de São Paulo em que ele ainda é favorito. Então, eu tenho minhas dúvidas, viu? Vamos observar, mas eu também faço essa aposta aí. Acho que agora ele está com o pé mais para essa canoa, né? Mudou um pouquinho. Aqui queria chamar a atenção, alguém no nosso chat, aqui perdi o nome da pessoa, mas estava dizendo, esse desembarque tem que ver, né? Vai entregar o cargo também, o União e o PP, desses ministros que estão... União Brasil? Tanto do União quanto do PP, né? Que estão ali fazendo articulação no Congresso Nacional. O que o Lula sinalizou foi a turma do Alcolumbre fica, porque o Alcolumbre tem se mostrado... Quem foi indicado por ele, né? Quem foi? Porque o Alcolumbre é do União Brasil. Então, o pedaço do União Brasil, que é Alcolumbre, fica com o compromisso de que o Alcolumbre, entre outras coisas, ajude a barrar a anistia no Senado. Pelo menos foi... E o cálculo do Alcolumbre também é bom, né? Porque se sai essa turma, ele abocanha meio governo. Ele vale muito mais. Na hora da xepa, ele vale mais. Exato. E tem uma observação, né, que foi feita pela Federação, PP União Brasil, é que devem entregar os cargos os que têm mandato, os filiados que têm mandato. Então é só o Fufuca e mais um, porque o pessoal que está lá na Caixa, indicado pelo Arthur Lira, que não tem mandato e tal, nem o ministro da Integração, o ministro da Comunicação, que foi indicado pelo Alcolumbre, tem mandato. Esses caras não vão entregar, então eles não vão entregar o cargo. O Valdir Góes nem é do União Brasil, é de outro partido, acho que era do PDT, se eu não me engano, por indicação do Alcolumbre. Então tem essa brechinha lá, eles não vão arredar. E vai ter uma outra coisa também, né, Chico, Gabi e Rodrigo. O governo tem que saber quais são os deputados com quem ele conta nas votações, e isso é mapeável. Ele tem ali 1/3, talvez, se tiver, desses deputados, desses partidos, e já tá bom, sempre foi assim. Então, não faz diferença União Brasil e PP pularem do barco, porque os deputados que apoiam vão continuar apoiando. Não faz muita diferença no final das contas. É verdade, agora pelo menos não fica com essa coisa do fogo amigo, né? Como a gente estava falando aqui no começo do programa. Agora tem algo que eu queria muito trazer aqui com o Felipe, que é uma reportagem que foi publicada hoje na revista Piauí, quem assina é o repórter João Batista Júnior. Gente, é muito interessante essa reportagem, porque ele traz um relato do próprio Eduardo Bolsonaro, que foi perguntado ali, né? Ele conta, quando ele perguntou para o pai se ele estava correndo o risco de ser preso. E a gente tem na íntegra o que ele estava conversando ali com o Jair Bolsonaro. Então, o Eduardo, em conversa com o Jair Bolsonaro, ele diz o seguinte: pai, você me garante que eu não vou ser preso? Você não acha que tem 1, 2, 3% de chance? Então, essa foi a conversa que o Eduardo teve com o Jair Bolsonaro, segundo ele relatou aí na reportagem, né, ao repórter da Piauí. Ele que está lá nos Estados Unidos, né, tem articulado toda essa história, né, as sanções contra o Brasil, junto com o Paulo Figueiredo, que também se tornou quase que um porta-voz da Casa Branca, do Donald Trump. Tem o tarifaço ali dos 50%, tem a Lei Magnitsky também contra o ministro Alexandre de Moraes, enfim. Mas eu queria entender um pouco a interpretação do Felipe sobre essa frase do Eduardo, se não é talvez uma espécie de confissão ali, alguém que parece que sabe que está fazendo alguma coisa errada, né? Eu vou trabalhar no campo da psicanálise, né? Isso é um ato falho muito, mas muito bem definido. Porque repare uma coisa, nessa dupla, o Paulo Figueiredo, neto do último ditador militar, e o Eduardo Bolsonaro, quem manda é o Paulo Figueiredo. Eu alertava isso na CNN 2 anos atrás, porque o Paulo Figueiredo, ele foi o cara que chegou nos microfones da Jovem Pan e pregou a Guerra Civil. Por que ele pregava a Guerra Civil? Porque ele tinha acesso a boa parte dos 16 generais que compunham o Estado-Maior do Exército, e desses generais a maioria era legalista, não queria que o golpe acontecesse. Ele ia para a Jovem Pan, chamava esses generais de melancia, xingava a família desses generais e disse que, se fosse preciso ter uma guerra civil, era preciso ter uma guerra civil.
né? Quem mora na Flórida, tem uma guerra civil no Brasil, é muito cômodo, né? É muito fácil. Então, o Paulo Figueiredo é, acima de tudo, um grande covarde. E reparem, a gente está vendo a união de um filho de um réu com um réu nesse processo. Então, são dois caras com interesse particular jogando contra o Brasil. Isso é muito claro, é muito claro. Mas essa frase que você, para responder a sua pergunta, Gabriela, é uma prova de que a gente tem ali um menino mimado tentando ajudar papai, mas que não comanda nem as próprias ações nos Estados Unidos. Toda a estratégia ali foi montada e influenciada pelo Paulo Figueiredo. Ele vai atrás dos contatos que o Paulo Figueiredo, que mora nos Estados Unidos há muito tempo, tem. Se vocês digitarem agora Folha de São Paulo, Paulo Figueiredo, prisão, vão ver que tem uma reportagem da Folha que mostra a prisão dele lá na Flórida, acusado de corrupção como sócio do Hotel Trump aqui no Rio de Janeiro. Ele é acusado de duas coisas. Uma de adulterar notas, porque ele era o administrador da obra, e outra de fraudar o empréstimo do Banco de Brasília. Então isso é muito grave. Ele já foi preso. Agora ele está tentando jogar, obviamente, em causa própria, mas esse é o cara que pediu guerra civil. Eu deixo lá, com o perdão de ser cabotino, viu, Chico? Mas eu deixo lá fixado no meu Instagram um debate que eu tive com ele na Jovem Pan. Eu não ganhava adicional de salubridade, mas debatia na Jovem Pan. Durante 6 meses, sem salubridade, debatia com esses caras. Tinha um programa, Chico, que era só eu e Paulo Figueiredo, ao meio-dia. E aí tem um momento em que ele começa a gritar, desesperado. Eu fixei isso lá e ele começa a dizer: não sou bolsonarista, mas gritando aos berros: não sou bolsonarista. Eu tendo a acreditar, cara, que ele está dizendo a verdade. Por isso que eu deixei fixado no meu Instagram. Ele não é bolsonarista, ele é paulista, ou Paulo Figueirista, né? Paulo Figueiredo. Ele é Paulo Figueirista. Ele está se defendendo como réu, né? Fosse Bolsonaro ou outro. Bolsonaro foi só um cavalo que passou ali e esse pessoal reacionário, saudosista da ditadura, montou em cima. Não, ele gosta de cavalo, a família dele. A família dele gostava mais de cavalo, a família do Paulo Figueiredo, né? Então aí foi um ato falho do bem que você acabou de cometer. A famosa frase: prefiro o cheiro de cavalo ao cheiro do povo. Então, o Paulo Figueiredo, se o Bolsonaro é um cavalo, o Paulo Figueiredo grudou nesse cavalo com gosto, porque eles gostavam de cavalo. Agora, o Felipe Pena... Grudou no resultado do que o cavalo faz, como diz o Chico. Meu Deus. Exatamente. Agora, Gabi, só para voltar na frase, porque eu fiquei olhando essa frase, a gente tem aí, né, as aspas dessa matéria da Piauí: pai, você me garante que eu não vou ser preso? Você não acha que tem 1%, 2%, 3% de chance? Essa frase que está aí na tela. E aí eu me junto a esta frase e passo para o Felipe Pena, já que nessa conversa que tem um pouco de psicanálise e política misturadas. Precisa, né, Rodrigo? Porque é difícil mesmo. E precisa ter mesmo, e a psicanálise ajuda muito. Eu lembro da outra frase. Então, é um filho que está entre uma certa fragilidade, pedindo que o pai dê as respostas. Ele é um homem de 40 anos, mas pedindo que o pai responda ainda aos 40 anos. Pai, o que eu faço? E, ao mesmo tempo, ele vive entre a fragilidade e a revolta. Porque daí a gente lembra da mensagem que ele mandou, o famoso VTNC ingrato do caralho, né? Então, afinal, ele é o frágil que pergunta para o pai: me tira daqui, eu vou ser preso. Ele deve sonhar com isso. O desespero. E ao mesmo tempo se revolta, porque o pai não pode dar essa resposta para ele. Porque ele pode ser preso, sim. Não sei agora, mas daqui a algum tempo. É interessante. Mas eu acho que ele quer passar também que está se sacrificando em nome do pai. Eu acho que tem uma cobrança ali ao pai também. Olha o que eu estou fazendo, eu tô indo para o sacrifício total. Seu ingrato. E seu nome, seu... Ingrato do... Mas fala, Felipe. Psicanalítico nisso. Vamos lembrar, vamos botar todos os filhos, 01, 02, 03, 04, eu acho que ele é o 03, se não me engano, 01 é o Flávio, ele é o 03, né? Olha o quanto de complexo paterno tem nesses filhos. Você ser chamado de 03, 02, 04... Olha quem estava no carro quando ele tomou posse. Era o filho 03. Só faltou a cadeirinha. Só faltou a cadeirinha. Então, o Carl Gustav Jung, o famoso Jung, chamaria isso de complexo paterno. É um complexo paterno de todos eles. É patente isso. Você nota em todos esses filhos o complexo paterno. É sempre a sombra de papai e uma maneira até de imitar os atos de papai. Tem até a transferência de tecnologia, como a rachadinha. Rachadinha é uma transferência de tecnologia. Uma vez lá na Jovem Pan, Chico, Gabi e Rodrigo me perguntaram: mas fala, você sempre critica o Bolsonaro, ele nunca fez nada de bom, você não consegue citar uma coisa? Eu citei, não, ele fez uma coisa muito boa, pela família.
a dele, né? Ele trabalhou para a família Ele mesmo dele. disse isso, né? Não vou esperar minha família. Exato. O negócio é tão... O ato falho é tão escancarado, qualquer analista recém-formado percebe isso, que vocês notam em cada declaração, está ali nos pequenos gestos, é simbólico. Na cadeirinha, agora no papai tem 1% de chance de ser preso, né? Tá tudo lá, gente. Tá tudo, é um grande case psicanalítico. O problema, meus caros, e aí eu vou encerrar por aqui na psicanálise, é que isso sequestrou uma nação. Uma parte do Brasil foi coletivamente. Aí eu recomendo muito a psicologia do eu e a psicologia das massas do Freud, porque tem ali o que o Freud chamava de narcisismo das pequenas diferenças. Os Bolsonaro trabalham com esse tipo de narcisismo. Eles conseguem jogar com mitos ancestrais que emergem e fazem as pessoas saírem das sombras. As pessoas saíram dos seus esgotos para reafirmar suas teses machistas, suas teses homofóbicas, suas teses xenófobas, porque um presidente da República era machista, xenófobo e racista. Entendem o que significa isso? É isso que o Freud chama de narcisismo das pequenas diferenças. É você se identificar narcisicamente não pelo que você é, mas a partir do que você acha que é a diferença com o outro que você não é. Então, o filho da classe média começou a ver o filho da empregada no aeroporto, no governo Lula, nos governos do PT. E isso mexeu com o seu narcisismo das pequenas diferenças. O filho da empregada começou a ir à faculdade, onde estava o filho da patroa. O narcisismo das pequenas diferenças foi afetado. Não podia mais chamar o gay e xingar o gay porque era crime. Como que eu não posso fazer isso? É a civilização perto da barbárie. Chegou a civilização, esses bárbaros querem de volta os seus, aspas, privilégios de serem bárbaros. Entendem? É isso que o Freud fala no Psicologia de Grupo e também no Mal-Estar na Civilização, e é isso que eu acho que a gente, psicanaliticamente, Rodrigo, com perdão de ter sido tão professoral, Não, foi ótimo, foi um papo importantíssimo. Eu acho que a gente vem assistindo isso nos últimos 6, 7 anos. A gente vem assistindo um sequestro da cognição pública a partir de um narcisismo construído por uma família, um narcisismo das pequenas diferenças que está presente na psicologia de grupo. Eu acho que esse é o nosso diagnóstico, infelizmente. Excelente isso. O que sobre o espelho da papuda para esses narcisistas. É o único meu desejo, né, professor? Eu espero que sobre muito. Tem muita gente lá que trata narcisismo, viu? Sim. Tem especialista lá. Até o analista de Bagé eu soube que está por lá. Eu queria aproveitar, essa fala do professor é muito importante porque ele chama a atenção para o quanto isso tem sido nocivo, né, para a nossa sociedade como um todo. E tem um papel que o Eduardo Bolsonaro não está cumprindo, né, como deputado federal. Então a gente tem aquele anúncio que a gente até fez aqui no ICL Notícias segunda edição, de que ele fez uma requisição, né, ele pediu para exercer o mandato dele à distância, direto dos Estados Unidos, só que a nossa Constituição não permite isso, obriga a presença dos parlamentares e contabiliza as faltas também. Ele poderia perder o mandato dele a partir dessas faltas, né? Se ele se ausentar por mais de 1/3 desse mandato, sem dar justificativa, enfim, aí ele corre o risco de perder, de fato, esse cargo. Só que aí, Felipe, tem uma reportagem que é importante a gente trazer aqui, da Carolina Linhares e do Rafael de Cunto, da Folha de São Paulo, mostrando que o Eduardo Bolsonaro, ele tem faltado, na verdade, até nas sessões virtuais da Câmara dos Deputados. Então, olha só, desde que a licença dele terminou, então, dia 20 de julho, a Câmara teve 6 sessões semipresenciais, E aí a votação remota é autorizada nesses casos. Só que o Eduardo ele não registrou presença em nenhuma delas. Ele vai faltar, ele vai tomar bomba por falta, sabe, na faculdade? Só não vai porque... E até em sessão virtual, né? Então, pô, não tem um amigo para ali. Vagabundagem, já é uma falta de... Só vai aparecer no caso da anistia, né? Se tiver uma sessão desse tipo. Mas ele não tem nenhum amigo para ligar assim, falar, ô Dudu, pega o telefone que hoje dá para votar à distância, rapaz, fica aí. Um assessor. Sabe? Não tem um assessor, um amigo. Ou ele não quer também, acho que já jogou para cima isso daí, tá torcendo talvez até para ser caçado, para poder também se vitimizar. Mas é impressionante isso. Também. Nem na sessão remota, nem das sessões remotas ele participa. Está recebendo ainda dinheiro. E o Hugo Mota não tem coragem. Não, o Hugo, nada, né? Zero. Nem se importa, como diz o...
Você falou vagabundão. É impressionante. O apelido dele era Vagão, né? Vagão. O pai chama ele de Vagão. Que Mais Vagão uma vem de vez, vagabundão. Dá para levar para psicanálise também, né, Também. Felipe? Tá, vocês lembram de uma sessão em que o Bolsonaro, acho que era candidato a presidente, nem ele estava lá para votar nele, ele estava surfando. Verdade. E aí ele passa um WhatsApp, algum repórter de algum jornal, tira uma foto. Foi o Lula? Lula Marques. Isso, Lula Marques, exato. E aí tá lá ele dizendo, se a imprensa descobre que você está surfando, alguma coisa assim, eles vão me ferrar aqui. Então, repare, nem na eleição do pai para presidente da Câmara ele compareceu para votar, quando o pai era candidato. Né? Então, eu estou com a tese do Rodrigo, não interessa muito. Esse complexo paterno que o 03 tem, e todos os outros têm, é um complexo paterno onde a gente, vários momentos da vida política da família, a gente vê ele em confronto com o pai. É esse eterno confronto. Esse é mais um deles. E ele só está nos Estados Unidos também, e é outra tese que eu quero que vocês me acompanhem, vejam se concordam comigo. Primeiro, como eu já disse, porque ele foi convencido pelo Paulo Figueiredo, que é quem realmente tinha os caminhos e os contatos. O Eduardo, ele só sabe fritar hambúrguer no Maine, era o credencial que ele tinha para ser embaixador. Lembra que ele queria ser embaixador e papai não conseguiu fazer ele embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele foi para lá, como o Rodrigo disse, para se vitimizar, porque essa é uma das grandes estratégias da extrema-direita. Você nunca viu o Lula, quando chegou a ser preso, ir parar no hospital. Você nunca viu ele cogitar ir para uma embaixada. Você nunca viu o Lula se questionando. Pelo contrário, o Lula dizia, eu estou aqui para provar que eu sou inocente. Eu quero provar a minha inocência. Eu quero provar que o Moro mentiu. Então eu vou ficar na cadeia. Posso ficar 100 anos. Ele disse essa frase. Eu posso ficar 100 anos, mas vou provar a inocência. Você já viu o Bolsonaro falar isso? Você já viu? As pessoas inventavam fake news sobre um filho do Lula. O Bolsonaro tem 4 filhos na política. 4 filhos. Isso é que é complexo paterno, meus caros. A gente está refém de uma família que sequestrou a cognição pública e colocou seus complexos coletivamente para um terço da nação. Vejam o que a gente tem que desconstruir aqui. É muita sessão de análise, meus amigos. É muita coisa. E 30% ali das pesquisas. É muita gente para desconstruir. É muita gente em terraplanismo. É sério isso. É seríssimo. Olha, eu só tenho a agradecer, né? Foi excelente o papo aqui com o Felipe Pena, que é jornalista, professor da UF também, psicólogo. Muito obrigada, um prazer te receber e vamos marcar mais vezes, né? Vamos, tá ótimo. Como quiserem, gente. O prazer foi meu, sempre bom rever vocês, sou fã de todos vocês aí, viu? Obrigado, querido. Um abraço. Valeu demais. Até a próxima. Olha só, recado rápido aqui, mas não menos importante, aliás, importante, que tem episódio novo do Web Comunistas, Laura Sabino e Ian Neves trazendo uma investigação sobre a especulação imobiliária. Então, como que funciona, como ela é utilizada como ferramenta política, vai lá em icl.com.br/Web Comunistas, tá esse episódio e vários outros, né? Todos, na verdade, da primeira e da segunda temporada também. E a gente volta, claro, a falar do julgamento da trama golpista, gente. Estava alguém com alguma dúvida jurídica, porque são muitas que estão sendo colocadas, a gente vai conversar agora com o doutor Fernando Ideu, advogado aqui, para falar dos próximos passos do julgamento do Núcleo 1 da trama golpista. Doutor Ideu, boa noite, bem-vindo. Bem-vindo. Boa noite, queridos. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Muito bom, professor. Uma alegria te receber, doutor Fernando Ideu. Vamos começar falando, aliás, relembrando um pouco, a gente já teve nessa semana, então, né, ali a leitura do relatório por parte do Alexandre de Moraes, o PGR, o Paulo Gonet também já fez a acusação, as defesas fizeram a sustentação oral. Na semana que vem, a gente começa com o voto de cada ministro. A gente tem até a ordem já dessa votação, começando pelo ministro Alexandre de Moraes, ele vai ser o primeiro a votar. A gente pode colocar aqui na tela também, mas eu vou citar para quem me acompanha por áudio também, Flávio Dino, Luiz Fux na sequência, depois Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Então, seguindo um pouco uma pergunta que tem sido feita aqui para alguns juristas que vieram conversar com a gente, doutor Fernando Ideu, acho que a maior expectativa, além dos votos, é se a gente já deve ter uma dosimetria de pena, principalmente por parte de Bolsonaro. Muita gente ali está arriscando 30, 35 anos no começo de um regime fechado. Na semana que vem, a gente já pode ter até
eventualmente, né, já pode ter a votação no primeiro dia, até quarta-feira, já ter uma sentença, doutor Ideu? Bom, essa segunda semana de julgamento, ela é um pouco mais imprevisível do que a primeira, né? Até a gata está participando, ela não costuma ficar ali, mas hoje ela decidiu participar. Muito bom. Ela até bem-vinda, Aquilane 2, adoramos. Acho que ela vai palpitar também daqui a pouco, mas de fato a segunda semana ela é mais imprevisível, porque na primeira semana a gente tinha tempos marcados, né? Procurador-Geral da República, as defesas tinham 1 hora cada defesa, então era uma coisa mais previsível. Os ministros não têm tempo para ler o voto, nem, enfim, sabemos se vão ler em toda a extensão, se vão fazer um resumo, né? Então a gente não tem exatamente a previsibilidade que a gente teve na primeira semana. Mas, né, então estimo que nos primeiros dias, 2 dias reservados aí, a gente vai ter a leitura dos votos, né? E se for preciso, já tem um terceiro dia, né? Para se concluindo o julgamento, né? Estimo que todos vão proferir os seus votos, que não vai haver um pedido de vista, que a essa altura seria, no mínimo, constrangedor, um pedido de vista, né? E que a gente vai sair da próxima semana já com todas as decisões, sejam condenatórias ou absolutórias. Imagino que não há espaço para esse núcleo crucial para se falar em absolvição, imagino que todos serão condenados, a questão será apenas em relação à dosimetria da pena, que eu estimo que na sexta-feira teremos em relação a todos. Inclusive, a gente falou muito ontem e hoje do advogado do Paulo Sérgio, do general, né, Paulo Sérgio Nogueira. Eu sei, o Fernando Ideu, como advogado, deve ter acompanhado, né? Enfim, até aspectos técnicos e tudo que a gente muitas vezes não consegue observar, a gente olha com um olhar de jornalista, mas ficou a impressão de que ele se saiu... Bom, primeiro que ele escolheu uma tática diferente dos outros. O André Farias. O André Farias, isso, o advogado do general. Porque, em vez de questionar, a defesa não teve tempo de avaliar as provas, a defesa, o ministro não foi neutro, o ministro foi um inquisidor, como chegou a dizer o advogado Heleno. Esse advogado do Paulo Sérgio Nogueira disse... teve sim organização criminosa e teve golpe, tentativa, o meu cliente não participou. Você acha, Fernando Ideu, você já adiantou que acha que a absolvição não vem, mas a gente pode ter alguns dos réus com uma pena bem mais baixa do que do Jair Bolsonaro, ou vai todo mundo ali para 30 anos ou mais de pena ali no final? Olha, da forma como foi construída a denúncia, separando em núcleos, né, eu acho que, naturalmente, alguns dos núcleos que virão a ser julgados do futuro terão penas bem menores e terão até imputações reconhecidas diversas, e nem todos os crimes pelos quais vão responder esse núcleo crucial, talvez nem todos os crimes sejam imputados ao final na decisão condenatória a todos. Mas desse núcleo específico, né, que o Procurador-Geral da República chamou de núcleo crucial, pessoas que desempenharam um papel de liderança, de protagonismo no golpe, aqui me parece que não vai haver espaço para muita disparidade de pena. Acho, né, e não só, enfim, não é um achismo, né, com base no que vem sendo construído pelo Supremo para os réus do 8 de janeiro, estimo que as penas serão próximas do máximo e estimo que ficará aí na casa de acima de 25, entre 25 e 35 anos, para todos deste núcleo. Lembrando que só o Anderson, aliás, o Ramagem, tem 2 crimes que para ele não vão entrar agora, porque teve aquela decisão da Câmara, né? Tiraram 2 crimes para ele, porque só pode julgar aquilo que aconteceu antes dele virar deputado federal, né? Então ele talvez seja beneficiado, mas são crimes com penas menores, né? Então talvez não tenha um peso tão grande assim, né? Outra defesa que foi interessante, que não se falou muito, a do general Heleno. É verdade. Porque ele começa a dizer que o Bolsonaro se aproxima tanto do Centrão que aquilo esvazia o poder do general. Então, portanto, se ele não tinha muito poder político, ele não estaria naquele núcleo mais crucial do golpe. Verdade, ele não defende o Bolsonaro, na verdade, com nenhuma veemência. Agora, o Paulo Sérgio, doutor Ideu, acho que a complicação dele é que durante nos depoimentos iniciais, em todos os momentos, ele nunca estava sintonizado com o que foi a defesa dele ontem. Deixou para o advogado, né? Deixou para o último momento para o advogado, porque ele sempre titubeava, dizia que não viu direito, ou que
achava que o Bolsonaro não estava tão envolvido. Ele ao longo da história toda do processo, ele não deixa isso firme, né? Em depoimentos dele, você não vê em momento algum. Então, mesmo com a defesa enfática de ontem, com a boa performance ali no palco do Supremo, não é suficiente para salvá-lo, né? Afinal, nem sempre o advogado está em sintonia fina com o cliente, né? Às vezes o cliente tem uma expectativa, o advogado tem outra expectativa, né? E a coisa caminha ali de uma forma que, ora no interrogatório parece que a coisa vai para um caminho e ora nas alegações finais do advogado parece que vai pelo outro. Eu também não tive a oportunidade de assistir todos com detalhe, mas de tudo que eu vi, o que me chamou a atenção foi a defesa do Mauro Cid, né? Acho que esse era um ponto que ficaria ali, talvez, uma surpresa, assim, como é que vai ser? Porque nos demais réus é aquela coisa, tem as nulidades e tem o mérito. Nas nulidades vai ser legal, que não teve tempo, que não teve acesso à prova, e no mérito ninguém negou a materialidade, né? O golpe estava lá, a questão é a autoria, a imputação, concurso de crime, são coisas mais previsíveis. No Mauro Cid a gente assistiu uma performance boa dos advogados e demonstrar efetivamente que não houve constrangimento, que não houve o que se fazia na época da Lava Jato, delações extorquidas mediante sequestro, você prendia e extorquia para obter uma delação. Não, né? Foi uma delação construída, né? Um contrato, né? Propriamente dito, uma troca. Então, assim, desse aspecto, acho que foi o que me chamou a atenção do que eu consegui acompanhar. Muito bom. Eu queria aproveitar, Chico, essa sua pergunta, porque duas coisas que são levantadas é a possibilidade de um atenuante de pena para o Paulo Sérgio Nogueira e também para o general Augusto Heleno. E aqui é a pergunta da Gabriela Peruso também, se tem chance até de o Heleno não ser condenado. Pela idade ou não? Ou pelo conjunto pelo conjunto probatória da mesmo? obra, realmente. Veja, desse núcleo, eu acho que ninguém vai ser absolvido, acho que todos serão condenados, a participação de todas as pessoas deste núcleo ficou bem delimitada desde o trabalho da Polícia Federal, que reuniu uma série de provas, né? Aqueles que buscam reduzir o conjunto probatório à delação do Mauro Cid, ou são mal informados ou estão de má fé, né? Há uma série de manuscritos, de troca de mensagens, gravações, planilhas, documentos, inclusive impressos no Planalto. Então, há um conjunto firme de prova, né? Inclusive do general Heleno. Afinal, não nos esqueçamos da agendinha do general Heleno ali, onde tinha todos os pensamentos. E a reunião também, né? Que falou em alto né? e bom som também, né, doutor Ideu? Também teve isso. Pois é, então há um envolvimento direto de todos. É claro que na dosimetria da pena, né, o artigo 59 do Código Penal estabelece lá uma série de critérios para se estabelecer a pena, né? Cada um responde na medida da sua culpabilidade. Então, a ideia é que não basta a prova da materialidade e autoria, tem que saber exatamente individualizar a conduta de cada um. E nessa individualização, alguns terão a pena um pouco maior, outros terão pena um pouco menor, mas me parece que a reunião deste núcleo, todas as pessoas deste núcleo terão penas superiores aos demais, por conta do papel de liderança, do protagonismo, da posição na cadeia de comando das ações. Então, talvez um pouquinho menos, mas ele confessou essa parte, não confessou a outra, tal, mas todos imagino eu que todos vão ter penas altas e próximas umas das outras, salvo, né, a imunidade do Ramagem pela questão de deputado, que esses dois crimes, como o Renato bem colocou, vão ficar de fora. Escuta, eu acho que eles têm tanta certeza que vão ser condenados que estão jogando as fichas na tal da anistia, né, que na verdade é uma conspiração, o arrastão da impunidade, como a gente estava dizendo aqui. Eu ia perguntar para o doutor Fernando Ideu, quer dizer, na Câmara tem essa tentativa, na Câmara dos Deputados, a tentativa de uma anistia completa, até o Paulo Figueiredo mandou avisar lá dos Estados Unidos, é anistia total ou não vale para a gente, tem que ser total, né? No Senado, doutor Ideu, a gente trazia agora há pouco, tem uma tentativa do Alcolumbre, até numa conversa com o governo e com o Supremo, de em vez de anistia,
aprovar um projeto para reduzir as penas. Então, para colocar penas menores. E aí, a lei pode mudar para favorecer réu, né? Assim, se eu conheço, assim, o senhor explica aí para a gente, mas vale isso? Quer dizer, poderia acontecer? Condena agora o pessoal do núcleo crucial. Os outros 700 lá que fizeram a baderna já condenados. Podem mudar as penas e aí diminuir um pouco, e isso serve tanto para os já condenados e alguns já cumprindo pena atualmente, e pode servir para essa turma que está sendo condenada agora. Isso faz sentido? O senhor acha que pode prosperar isso no Senado? São dois caminhos, né, distintos e que podem trazer consequências favoráveis aos réus deste processo e os demais réus do 8 de janeiro. Então, primeiro caminho, como você bem coloca, anistia. Né? Uma anistia, a depender do texto, da sua abrangência, pode incluir uma série de coisas, né? O marco temporal, a fundamentação, até a questão da inelegibilidade do Bolsonaro. Uma lei de anistia é uma lei, né? Então ela pode trazer o que for. E dizem, eu não tive acesso ao projeto, mas quem teve disse que é terrível o projeto que está sendo submetido à votação, que pretende se ser submetido à votação em breve, né? Então, a anistia é uma porta aberta aí para tudo que pode ser de impunidade, né? Essa anistia pode trazer. Um segundo caminho, que muito se diz aí que seria um caminho do meio, de flexibilizar, de não passar uma anistia, porque uma anistia seria a desmoralização total das instituições democráticas, né? Uma anistia nessas circunstâncias seria uma vergonha, um retrocesso histórico, político, moral, geopolítico, jurídico, todas as frentes, né? Seria um retrocesso incalculável na minha percepção. Então, diz, mas e o que fazer então, né? Alguns sugerem exatamente o que você diz, a redução das penas, que não me parecem altas, me parecem adequadas, proporcionais à gravidade do crime, mas caso se passe uma redução de pena, é exatamente o que você falou, vale para todos, né? Toda lei penal benéfica ao réu, ela retroage a todos. Então, vamos imaginar que, por hipótese, o legislador decidisse revogar os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Isso apagaria todo mundo que foi condenado. Se decidir reduzir a pena, essa redução vale para todo mundo que já foi condenado e para todo mundo que vier a ser. Se, por outro lado, viesse uma lei para aumentar as penas, aí não, aí ela só poderia ser aplicada para fatos praticados após essa lei, né? Então, a lei penal mais grave, ela só se aplica da publicação em diante, que for praticado em diante. Já a lei penal mais benéfica, ela retroage, então vale para tudo, para frente e para o passado. Perfeito, retroagiria para favorecer os réus, né? Sim. Um caminho que todo mundo, né? Então valeria para a turma do quebra-quebra, né? Então quem tomou 17 anos, pode cair para 12. E aí a pena do Bolsonaro, que seria 35, pode cair para 28. Enfim, é por aí que é o projeto do Alcolumbre. É esse projeto que está sendo Anistia Light. A tal da Anistia Light. Anistia Light. Tem o bolsonarismo mas eu light. Acho que vale. Mas eu acho que vale a gente, só para a gente compreender, para todo mundo compreender, todo crime tem um intervalo de pena mínima e máxima, né? Todo crime tem um intervalo de pena mínima e máxima. Então, 3 a 8, 4 a 12, se mexe nesse intervalo, tem que fazer uma nova dosimetria da pena, né? Então, vão mexer no intervalo, não exatamente no caso concreto, porque a lei vale para todos. Não, e aí não seria anistia, né? A gente está chamando de anistia light, mas daí o crime continuaria existindo, o que você está fazendo é reduzir pena. É uma outra saída, né? A gente fala de anistia light por conta do contexto da anistia hard, né? É isso. Mas tecnicamente nem é anistia, né? O projeto da Câmara, ninguém sabe o que é. Pode estar incluído, inclusive é muito bom, redundância total. Pode conter até anistia ao pessoal que acabou de assaltar lá a Faria Lima junto com o PCC. Pode tudo. Pode tudo. Porque tem implicações políticas e tal, bota tudo no mesmo pacote e faz. Faz tudo de uma vez. Mas... Questão de joia, questão de vacina, pode incluir tudo. Pode ser uma anistia sob medida para Bolsonaro. Exato. Né? Pode incluir qualquer coisa. E aliás, das emendas, né? Da questão das emendas. Da questão das emendas. E eu acho que pode ser perigosa, inclusive, para essa turma do Centrão que quer tirar o Bolsonaro do jogo, porque na hora H você pode botar anistia que vale também para inelegibilidade. Aí você
a anistia perdoa tudo e torna o cara elegível de novo. Aí o Tarcísio, agora deixa o Bolsonaro que ele é que vai concorrer. Então, é uma porta que depois que você abre, você não fecha mais. Então é perigoso, é o momento, enfim, é um caminho. Inclusive, né, doutor Ideu, é líquido e certo que o STF vetaria, né, consideraria inconstitucional, não é isso? É muito difícil a gente falar em líquido e certo no cenário jurídico do nosso país, mas eu acho que é o mais plausível, né? Dado o histórico de decisões questionando indulto, né, recentes que tivemos, eu acho que seria o mais esperado, mas se a gente fizer um cálculo do que vem sendo feito, acho que seria o mais esperado, mas nada, como você bem sabe, nada tem sido muito líquido e nem muito certo nesse nosso sistema de justiça nos últimos anos. Sem contar esse precedente jurídico, também tem o fator de que é uma afronta. É uma afronta. Ao julgamento que está acontecendo nesse momento, o Congresso tenta colocar quase que uma rasteira ali ao que está sendo discutido, né? E a decisão do Supremo Tribunal Federal é quase que uma afronta muito direta. É verdade. Então, acho que isso tem que ser levado em consideração também. Total. É isso. Muito bem. Doutor Fernando Ideu, para a gente fechar essa ideia, só para amarrar muito rapidamente, porque acho que a gente só tem um minutinho final, eu só quero ter a certeza, porque algo em comum ali das defesas, né, foi argumentar que o tempo para avaliar os documentos e tal, aquela dumping, né, alguma coisa. Document dumping, na verdade. Eu queria que o senhor pudesse explicar muito rapidamente se pelo precedente histórico que a gente tem e jurídico, tem alguma chance, né, em razão desse argumento, de algum atenuante ou de anulação de algum tipo de julgamento. Não existe esse risco, né, pelo que a gente tem no passado. Veja, a defesa está fazendo o trabalho dela de forma combativa, né? Todas as defesas estão alegando o que deve ser alegado, mas não vejo nenhuma chance, olhando para o retrospecto que a gente tem, de um argumento como esse prosperar. Esse document dumping é quando você soca um monte de documento que não tem nada a ver, sabe? Então, assim, o juiz pediu esse documento, ao invés de dar esse, você dá todo o seu arquivo, você joga lá, procura uma caçamba de caminhão, fala, tá aí, eu entreguei, tá aí. Então, a prova do crime tá aí. Então, a defesa se vira para procurar. Isso sim, né? É uma má-fé processual, né? Beira aí, inclusive, a litigância de má-fé, que evidentemente não é o que ocorreu, né? É claro que há muitos documentos, porque o golpismo foi intenso. A gente, desde 2021, tem essa movimentação do golpe. Então, a gente não tá falando do negócio de uma fotografia do 8 de janeiro. É o filme, né? É o filme que vem acontecendo desde 2021, com o ataque às urnas eletrônicas, com tudo que a gente já conhece, com as fardas. Então, assim, tem muita prova? Tem. Tem muito documento? Tem, porque são fatos complexos, né? É um golpe de Estado, não é um golpe do celular, do virtual, que atinge uma vítima só, né? É um golpe de Estado, né? Então, é esperado e é razoável que haja uma série de documentos. Esclarecedor. Era isso que a gente precisava aqui, doutor Fernando Ideu. Muito obrigada, é sempre um prazer te receber aqui no ICL. Um grande abraço. Obrigado. O prazer é todo meu. Um beijão pra vocês. Até a próxima. Boa noite, querido. Obrigado. Bom, dito isso, vamos amanhã continuar com as novidades a respeito de todos esses desdobramentos lá em Brasília. O Supremo tá ali na dele, só terça-feira retoma. Terça-feira. Mas a política, pelo amor de Deus. Segue a todo vapor ali em Brasília. A gente vai continuar acompanhando e a gente volta a partir das 7 horas da manhã com o Desperta. Nosso noticiário vai acompanhar no detalhe ali tudo isso. Chico Sá, Rodrigo Sempre no detalhe, sempre no detalhe. Em detalhes, você percebe sempre uma mensagem subliminar. Sempre. Né? Bom, então a gente vai nessa. Amanhã estamos de volta e na semana que vem tem mais julgamento e você fica de olho aqui com a gente no ICL. Tchau, pessoal. Boa noite. Valeu. Eu estou aqui no Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos da América Latina, e é impossível não olhar para esse lugar gigante e lembrar dos momentos que a gente passou em 2024 no evento Despertar. Passaram por aquele palco nomes como Serginho Grosman, Fátima Bernardes, Renato Freitas, Rodrigo Mocotó, Joana Maranhão, Bela Gil e tantos outros. A gente aprendeu, a gente se divertiu, a gente sonhou junto. E esse ano a gente vai fazer um evento ainda maior, ainda mais especial e, exatamente pelo momento que o mundo passa, ainda mais necessário. Vão estar naquele palco
Margarete Menezes, a ministra Marina Silva falando sobre a questão do meio ambiente, Miguel Nicoleles, um dos maiores cientistas do mundo, falando sobre inteligência artificial, Frei Beto, Leonardo Boff, a ativista Leida Guevara, filha de Che, os professores do Instituto Conhecimento Liberta, conversando sobre todos esses temas, mas também artistas como o Leone e tantos outros que vão fazer novamente esse espaço tremer, mas tremer de alegria. As pessoas vão se abraçar, elas vão se conectar, elas vão passar a fazer negócios juntos, abrir horizontes e a revolução vai dar mais um passo. Dia 19 e 20 de setembro, no Vibra São Paulo, a gente vai fazer história.